Bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar nos mercados financeiros globais. O foco é a semana de 21 a 25 de julho de 2025. Exato. E a gente está se baseando num relatório estratégico bem interessante, né? Um relatório de mercado semanal. Isso. A fonte traz análise, perspectivas, e a nossa missão aqui é bem tirar o essencial desse equilíbrio meio doido entre a economia americana, que está forte, surpreendentemente forte, Uhum. Resiliente, né? e uma desaceleração global que parece estar ganhando corpo. E claro, sem esquecer os riscos geopolíticos e o que mais vai rolar essa semana. Tem bastante coisa. Tem. A gente parte de uma dissonância fundamental, como o relatório chama. Essa força dos Estados Unidos contra a fraqueza lá fora. E a semana vai ser quente, com resultados das Big Techs. Com certeza, podem mexer muito com o mercado. Ok, então. Vamos desempacotar isso. A tensão macro tá clara, né? Muito. De um lado, dados fortes nos Estados Unidos. Vendas a retalho, por exemplo, subiram 0,6% em junho. Bem bom. Sim, continua mostrando um consumidor ativo. Mas, ao mesmo tempo, as projeções para o crescimento global estão sendo cortadas. O Banco Mundial, por exemplo, já fala em algo entre 2,6%, talvez até 2,3% para 2025. E o que eu acho fascinante, sabe, é como a política comercial, tipo as tarifas, elas acabam fazendo a ponte entre essas duas realidades. Como assim? Bem, o livro bege da Fed, aquele relatório dele sobre as condições regionais, ele já está mostrando que as empresas americanas estão sentindo o aumento de custo por causa das tarifas. Ah, entendi. O custo de importar insumos, talvez? Exatamente. E mesmo que o consumidor ainda esteja gastando agora, essa pressão nos custos das empresas, bem, isso pode lá na frente começar a minar essa força toda, né, que tem segurado a economia americana. Isso já conecta direto com o risco geopolítico que se mencionou. O relatório até fala que a velocidade do risco aumentou muito. É um ponto importante. O tal índice GPRT, que mede isso, subiu tipo 30% de 2020 para cá. Isso mostra que o ambiente está bem mais instável, né? Sem dúvida, é um aumento expressivo. E não é só um número abstrato, né? Isso força as empresas a repensar tudo. E aí entram as novas tarifas anunciadas pela administração Trump, né? Entre 20% e 50% a partir de 1º de agosto. E a gente fez exemplos concretos do impacto disso. Sim, como o caso da Huawei. Pois é, perderam uns 30 bilhões de dólares por ano por causa de sanções anteriores. É muito dinheiro. É brutal. E se a gente liga isso ao quadro geral, o impacto vai muito além da volatilidade do dia a dia no mercado, sabe? Uhum. As tarifas comprimem as margens de lucro. As empresas têm que absorver parte do custo, né? E a longo prazo, o que preocupa mesmo é o risco de fragmentação financeira. Fragmentação financeira. O que seria isso exatamente? Imagina, tipo, os mercados se dividindo em blocos. Bloco A, bloco B, com regras diferentes, mais barreiras. Fica mais caro, mais complicado fazer negócio entre eles. Entendi. Menos globalização financeira, digamos. Exato. E essa divergência de regras, as sanções, isso cria um vento contrário estrutural. É algo mais profundo que um ciclo econômico normal. Não é só uma marolinha. Entendi. E focando na agenda da semana, temos a Reserva Federal, o Fed. A expectativa é manter os juros parados, né? Sim, a pausa deve continuar. Mas tem uma pressão política ali, né? Comentários sobre a possível saída do Powell. O discurso dele na terça vai ser olhado com lupa, imagino. Com certeza. Qualquer sinalização e essa possível politização do Fed adiciona, né, o que a gente chama de prêmio de risco político para os ativos americanos. Quer dizer, o investidor quer ganhar mais para correr esse risco extra. Basicamente isso. E aí é onde a coisa fica mesmo interessante essa semana, o pico da temporada de resultado. Ah, sim. As gigantes de tecnologia. Exato. Alphabet e Tesla na quarta. E Intel na quinta. São cruciais. Por que tão cruciais agora? Porque o mercado está lá em cima. S&P 500 perto de 6.300, Nasdaq acima de 20.800, máximas históricas. Só que o crescimento dos lucros no geral está desacelerando. A previsão para o segundo tri é uns 5,6%. Mas olha que interessante. Se você tira as Magnificent Seven, aquelas 7 gigantes de tecnologia, Apple, Microsoft, Google. essas mesmas. Sem elas, o crescimento seria bem menor. Só elas devem crescer uns 14,1%. O mercado está muito apoiado nelas. Nossa, que dependência. Muita.
Então, uma decepção vinda da Tesla, por exemplo, e ainda mais depois da queda nas entregas que já saiu, isso pode ser um gatilho negativo bem forte. Entendi. E como essa tensão toda se reflete em outras regiões? Na Ásia, por exemplo, o relatório mostra uma divergência, né? Sim, bem nítida. O Hang Seng, lá de Hong Kong, disparou 2,2%, mas os mercados da China continental ficaram mais quietos. E o Brasil? O Ibovespa caiu 2,1%, sentindo a pressão dos dois lados. Exatamente. O Brasil está sentindo essa pressão dupla. O choque externo das tarifas americanas e a turbulência interna, política, fiscal. E por que essa diferença na Ásia? Hong Kong sobe, China continental não tanto. O Hang Seng é mais ligado a fluxos de capital internacional, sabe? E talvez uma esperança de mais estímulos do governo chinês. Já na China continental, os mercados refletem mais a realidade interna mesmo. O crescimento do PIB do segundo tri veio um pouquinho abaixo do esperado. Faz sentido. E para o Brasil, o que observar? Bom, é ficar de olho no relatório Focus do Banco Central na segunda, para ver as expectativas do mercado, e nos dados de inflação, o IPCA 15, na quinta. Dá uma ideia de como está a pressão de preços por aqui. Ok. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tira? Parece uma semana decisiva, né? Totalmente. Esse cabo de guerra. De um lado, o mercado americano voando, puxado pela tecnologia. Do outro, os fundamentos globais piorando e a geopolítica pegando fogo. É isso. O foco total vai ser nos resultados de Alphabet, Tesla e no que o Powell vai dizer. Essas três coisas vão ditar o ritmo, então. Lucros, Fed e geopolítica. Exatamente. É essa dança complexa que vai definir a trajetória de curto prazo. E nesse cenário todo de incerteza, com essa conversa sobre juros poderem cair mais para frente... O ouro se destaca. Pois é. O ouro continua sendo visto como esse refúgio, né? Tá aí rondando os 3.358 dólares por onça. O relatório até coloca uma faixa base entre 3.100 e 3.500 dólares. Faz sentido nesse contexto. Interessante. Para a gente fechar, uma coisa para pensar. O relatório foca muito nas reações agora, né? Tarifas, resultados. Mas, pensando mais longe, qual será o impacto real, talvez subestimado hoje, dessa tal fragmentação financeira e dessa reorganização meio forçada das cadeias de produção globais? Será que essas tensões de agora estão acelerando uma mudança muito maior para as próximas décadas? Fica a pergunta.